Oi, meu nome é Choi Sung-ho, eu sou Protector do Sistema Nevada, não sou Protector primária, mas eu sou Protector. Hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas como o primeiro vídeo do canal. Nós temos um TikTok, que provavelmente a maioria das pessoas que está vendo veio pelo TikTok. O TikTok é @Sistema Nevada, não, é @NevadaSystem. Eu acho. Eu vou deixar na tela. Eu não costumo gravar muito vídeo pro TikTok, então eu não sei direito. Mas é. Nós temos o Instagram também, que é... Sai daí, Olivia. O Instagram é @TNevadaSystem. Eu também vou deixar na tela, na descrição. E nós vamos avisar os próximos vídeos. Caso for de pergunta ou de ideia, a gente vai pedir lá, tanto no TikTok quanto no Instagram. Então fiquem ligados lá. A primeira coisa que eu quero responder é o que é TDI? O que é alter, esse tipo de coisa. A Olivia também quer responder. Bom, TDI é a sigla para o transtorno dissociativo de identidade. É um transtorno que antigamente era conhecido como múltiplas personalidades ou dupla personalidade. Mas, hoje em dia, sabemos que personalidade é algo que todo mundo tem. Todo mundo tem só uma personalidade, inclusive quem tem TDI. Mas a diferença é que nós que temos TDI temos alters, que seria o nome certo para a designação de personalidade, que são identidades diferentes. Então, cada identidade tem uma personalidade. Personalidade é algo que todo mundo tem. E todo mundo tem uma só. Sua personalidade pode parecer que você tem duas, mas isso forma a sua personalidade. Ter dupla personalidade não existe. Nem múltiplas personalidades. No nosso caso até que faz sentido, porque nós temos múltiplas pessoas, ou seja, múltiplas personalidades. Mas isso não é o nome do transtorno. Por favor, não usem múltiplas personalidades. Isso é um termo muito antigo e não condiz com o que a gente tem. Nós temos transtorno dissociativo de identidade. E sim, é um transtorno de identidade e não de personalidade, como borderline, bipolaridade, esse tipo de coisa. E alter, como eu disse, seria o nome correto para identidade. Tem várias variações, por exemplo, headmate, identidade mesmo, isso vai de sistema para sistema. Tem sistema que prefere tal termo, tem sistema que odeia tal termo. A gente só gosta de alters. A gente usa identidade, mas não para designar nós mesmos. A gente usa identidade como um termo, tipo, para explicar o que é alter. E a gente não é para chamar a gente de personalidade, e nem de alter ego, e nem de headmate. A gente não gosta de jeito nenhum. Mas, que nem eu disse, isso varia de sistema para sistema. Agora sim, a primeira pergunta foi: tem algum alter que é violento? Deve estar aparecendo aí na tela o print da pergunta. A gente vai censurar os nomes, porque a gente não sabe se as pessoas que perguntaram querem aparecer ou não. Na próxima vez a gente pergunta, mas então, sim, porque já que são várias pessoas, você imagina, numa multidão de pessoas que você encontra na rua, vai ter uma pessoa violenta ali. E é a mesma coisa aqui no sistema, em todos os sistemas. E também tem vários tipos de pessoa violenta. Violento não é um psicopata que assassina os outros só. Ser uma pessoa violenta pode ser alguém que geralmente trata os outros com grosseria, por exemplo. Ou então que uma pessoa meio mal vista, que faz certas coisas, por exemplo, ser grossa com os outros, e os outros a veem como violenta por causa disso. Isso existe em todo lugar, então vai existir em algum sistema. E no nosso tem, por exemplo, a Uni. O termo certo para alter violento é persecutor, porque persecutors são protectors que acabam ferindo ou o corpo, aqui que a gente mora, ou outros alters, ou outras pessoas de fora, mas ferindo tipo com propósito de proteger, muitas vezes.
porque eles querem proteger, mas eles não sabem ao certo como. Eles só sabem usar da violência pra proteger, seja violência verbal ou física, a maioria das vezes é só verbal. Por exemplo, você xinga o sistema, eles vão lá e vão te xingar de volta, coisa que provavelmente um protector não vai fazer, dependendo do caso. Então, existe alter violento em, tipo, todos os sistemas, principalmente com a variedade de possibilidade de violência. Como eu disse, sempre vai ter um alter violento, por exemplo, verbal, que se você fala um A com ele, ele te xinga. Mas a segunda pergunta foi difícil para você aceitar / entender que tratava-se de um transtorno? Então, eu quero já adiantar que todas as perguntas eu tô respondendo como ser um RU e como sistema Nevada. Não é a minha opinião somente, é a opinião de todo o sistema, a vivência de todo o sistema. Então, levando isso em conta, sim, porque nós temos a Yuni e a Mia, a gente já falou isso diversas vezes, mas a gente sempre, desde pequena, a gente sempre separou nossa personalidade, a personalidade em si, como duas pessoas diferentes, que seria a Yuni e a Mia. A Yuni é a que faz as coisas ruins, e a Mia é a docinho, simpática, que tem vergonha, que é tímida, esse tipo de coisa, sabe? E a Yuni sempre é aquela que faz... é tipo adolescente rebelde, basicamente, sabe? Isso pra gente era muito normal. Tipo, a gente sabia que a maioria das outras pessoas não tinha isso. Tanto que nenhuma amiga nossa tinha. Mas a gente tratava isso como normal, porque pra gente elas eram só personagens. E a gente dividia a nossa personalidade como elas, mas não como se fosse algo real. Como se fosse algo que nós mesmos tínhamos criado, sabe? Então... E desde pequena a gente tem amigos imaginários, que pra gente não era imaginário. Que isso que meio que, assim... Por exemplo, a Natália. A Natália, a gente tem lembrança de ter falado com ela, tipo, por voz, por texto. A gente lembra de ter jogado com ela vários jogos online. A gente lembra de ter falado com ela por vídeo e ter visto ela, ela tava falando, a gente tava respondendo, ela tava respondendo, a gente tava falando. Só que ela nunca existiu, ela sempre foi uma alter. Isso a gente foi descobrir depois que a gente descobriu o sistema. Então, teve muitas coisas que mesmo depois da gente entender que era um transtorno, ainda não faziam sentido pra gente. Tipo, pra gente aceitar foi fácil. A gente não ficou tipo, ah, não, eu sou doente. Tipo, coisa assim, sabe? É que muitas vezes acontece com alguém que é diagnosticado com alguma coisa mais assim. Mas, no nosso caso, foi difícil entender que tudo que a gente pensava que, tipo, tava sob o nosso controle, não tava. Isso que foi, tipo, um choque pra gente e que até hoje a gente tenta entender um pouco, sabe? Porque a perda de memória ajuda a gente não entender totalmente. A terceira pergunta foi: tem alguém em específico que fica mais tempo? Sim, e o nome disso é host. Host geralmente é aquele alter que geral conhece. Todo mundo que te conhece pessoalmente já provavelmente teve contato com esse alter, mesmo que você não é assumido o sistema faz muito tempo. Por exemplo, aqui é a Yuni, a Mia e a Lila já foi host também, mas ela não é atualmente. Que são as que mais frontam isso desde, tipo, muito tempo. No nosso ensino fundamental, tipo, do 6º ao 9º ano, cada ano meio que foi específico de um alter. O 6º e o 7º ano foi baseado na Yuni e na Lila. O 8º ano foi mais Yuni e o 9º ano foi Yuni e Mia. Lila e a... A Lila e a Luna também um pouquinho, mas foi menos. Foi mais a Yuni. Principalmente a Yuni no 9º ano. Então, todo mundo que estudou com a gente nessa época, todo mundo que foi próximo da gente nessa época, conhece elas. Mesmo que não saibam que conhece. Por exemplo, a Bruna, nossa melhor amiga desde o 6º ano, ela conhece a maioria dos alters. E muitos alters ela nem sabe que ela conhece. E a maioria dos alters que ela conhece foi por serem hosts daquela época. Por exemplo, a Lila, no 7º ano, ela era a que mais frontava, que mais ficava no front. Então ela era host daquele ano. Tipo, host daquele ano, eu quero dizer, naquele ano ela foi host. Não, né? A quarta pergunta foi: já sofreu algum preconceito por ter TDI? Muito. Isso é algo que qualquer pessoa que
tem algum transtorno vai enfrentar, infelizmente. Porque isso pode parecer ser bem, tipo, assim pra outras pessoas, mas isso é um negócio que a gente vive todo santo dia. Negação, por exemplo, gente falando que a gente não tem, que a gente tá fingindo, gente que se afastou da gente depois que a gente se assumiu o sistema, amigo nosso falando que a gente tava fingindo, comprando treta com a gente, falando que a gente tava fingindo por X motivos, que ninguém que tem TDI é assim, que nenhum sistema é assim, que TDI não funciona assim, dito por uma pessoa que não tem TDI e nem é formada em psicologia, esse tipo de coisa. Então a gente sofre muito todo santo dia. Preconceito no caso, porque sofrer todo mundo sofre e a gente sofre bastante também. Mas preconceito qualquer pessoa com transtorno mental sofre. Qualquer pessoa com transtorno mental assumido, né, sofre. E o nome disso é psicofobia. A gente já fez um texto sobre isso no Facebook. Talvez algum dia a gente poste em um lugar mais visível para as pessoas lerem, mas A quinta pergunta foi: teve alguém que não acreditou em você quando disse que tinha TDI? Muita gente. Tanto que uma pessoa que a gente gostava muito, que a gente já foi melhor amiga, ela não acreditou. Tipo, ela começou a arranjar briga com a gente, falando que a gente tava fingindo, que ter alter não era assim, que ter TDI não era assim, e a gente falando, tipo, não, é diferente de cada sistema pra cada sistema. Porque tem certas coisas que o meu sistema tem que outros sistemas não tem. E ela falando, tipo, ai, quer dizer que o transtorno tipo, muda de pessoa pra pessoa e, tipo, debochando muito. Ai, olha, é horrível. Então, sim, isso acontece também todo dia. Isso entra na psicofobia também. A sexta pergunta é: como é o convívio de vocês? Já tiveram alguma briga? Briga todo santo dia. A gente tem mais de 100 alters. E ninguém vai gostar de todo mundo. Tipo, você vai na cidade, você tá numa escola, você não vai gostar de todos os alunos. E é igual aqui. Se fosse um sistema pequeno, era mais chance de todo mundo se gostar. Mas mesmo quando a gente era um sistema pequeno, tinha gente que se odiava. Por exemplo, a Yuni. A Yuni odeia todo mundo, menos o grupinho dela. E isso vale pra todos os alters. Sempre tem um alter que não vai com a cara do outro, um alter que fez mal pra outro, eles não se entendem, esse tipo de coisa. Briga é todo santo dia, xingamento, porradaria, esse tipo de coisa. A sexta e última pergunta, eu acho que é a sexta, não sei contar, desculpa. É como funciona o namoro. Eu não sei se a pessoa perguntou especificamente do namoro aqui fora ou do namoro interno, porque os alters namoram entre si. Não é obrigatório, tipo, todo alter tem que namorar só com alter. Os alters podem namorar com pessoas aqui fora. Por exemplo, a gente tem uma namorada aqui fora e ela namora, tipo, só certos alters também. Ela não namora todo santo alter, até porque a gente tem alter, tipo, de 6 anos. E os sistemas, cada um tem uma regra, geralmente, com relacionamento, quando é relacionamento aqui pra fora. Se o alter pode namorar com qualquer um, se o alter pode ficar com qualquer um, se o alter pode namorar com algum alter de outro sistema, esse tipo de coisa. Mas funciona, tipo, varia de sistema para sistema. Aqui no nosso caso, a gente namora só com a Alanias aqui fora. E no Innerworld, os alters namoram entre si. Por exemplo, a Yuni e o Kevin, ou então o Hunter e o Noah, o Nico, o Gabi e o Zero, esse tipo de coisa. A Mia e o Oliver, que é um chip muito chipado. Mas o vídeo eu acho que foi bem rápido, porque eu falo muito rápido, eu fico muito enérgica e tá acabando meu tempo. Mas muito obrigado por assistirem, nossas redes sociais estão aqui embaixo. Os próximos vídeos a gente vai pensar ainda no tema, a gente vai avisar. E muito obrigado por assistirem. Beijinhos da tia.